O empresário viúvo voltou para casa mais cedo naquele dia, algo raro em sua rotina marcada por compromissos intermináveis e silêncios prolongados. O portão rangeu levemente ao se abrir, e ele entrou sem fazer barulho, como se já estivesse acostumado a não ser esperado. Desde que perdera a esposa, aquela casa deixara de ser um lar e se transformara apenas em um espaço onde ele dormia e resolvia assuntos práticos. As risadas de suas filhas, antes constantes, haviam se tornado mais contidas, quase como se elas também tivessem aprendido a respeitar o luto silencioso do pai. Mas naquele dia, algo diferente pairava no ar. Antes mesmo de chegar à porta principal, ele ouviu sons que não combinavam com o ambiente que se acostumara a encontrar, gargalhadas espontâneas, vozes animadas, e uma energia leve que parecia vir do jardim. Ele franziu a testa, curioso, e desviou o caminho, caminhando lentamente em direção aos fundos da casa. Seus passos eram cautelosos, quase instintivos, como se temesse quebrar aquele momento desconhecido. Ao se aproximar, a cena o fez parar completamente. Ali, no gramado onde normalmente só havia cadeiras organizadas e silêncio, estavam suas filhas sentadas no chão, com roupas manchadas de tinta e rostos iluminados por sorrisos genuínos. Espalhadas ao redor delas havia telas, pincéis e potes coloridos abertos. No centro de tudo, a empregada, sempre tão reservada e discreta, estava sentada com elas, orientando cada movimento com uma paciência admirável. Ela segurava uma das mãos da menor, ajudando-a a fazer traços largos sobre a tela. Assim, devagar, não precisa ter medo da cor, dizia com voz suave. A outra menina misturava tintas, rindo ao ver como o azul e o amarelo se transformavam em verde. Olha, eu consegui, exclamava, orgulhosa. A empregada bateu palmas suavemente, incentivando-a como se aquele pequeno feito fosse algo grandioso. O empresário sentiu algo estranho apertar seu peito. Fazia muito tempo que não via suas filhas assim, verdadeiramente felizes, sem aquela sombra de saudade que sempre pairava sobre elas. Aquela alegria não era forçada, nem momentânea. Era leve, natural, viva. Ele permaneceu ali, imóvel, observando cada detalhe, como se tivesse medo de que a cena desaparecesse se ele se aproximasse demais. O vento suave balançava as folhas das árvores, espalhando o cheiro de tinta fresca pelo ar. O sol da tarde iluminava o jardim de forma acolhedora, destacando as cores vibrantes nas telas e nos pequenos rostos concentrados. Era uma imagem simples, mas profundamente tocante. A empregada então pegou uma tela em branco e começou a pintar algo também, mostrando às meninas como fazer. Seus movimentos eram delicados, quase artísticos, revelando uma habilidade que ele nunca havia notado antes. Havia ali mais do que um simples passatempo, havia talento, havia cuidado, havia carinho genuíno. Uma das meninas, a mais velha, parou por um momento e olhou para o céu, depois para a tela, e começou a desenhar com mais confiança. A menor, por sua vez, não parava de rir ao sujar as próprias mãos, mostrando-as orgulhosa. Olha, estou colorida, disse, arrancando risos da outra. O empresário respirou fundo. Por meses, ele acreditou que nada poderia preencher o vazio deixado pela perda de sua esposa. Tentou compensar com presentes, viagens, conforto, mas nada parecia trazer de volta a luz nos olhos de suas filhas. E agora, ali diante dele, aquela mulher simples, que ele mal notava no dia a dia, estava fazendo o que ele não conseguira, devolvendo alegria àquele lar. Ele deu mais um passo à frente, ainda em silêncio, completamente absorvido pela cena. Algo dentro dele começava a mudar, lentamente, como se aquelas cores espalhadas pelo jardim estivessem, aos poucos, também pintando de volta os pedaços apagados de sua própria vida. Sem perceber, ele avançou mais alguns passos, até que um leve estalo de galho sob seu sapato chamou a atenção das meninas. A mais nova foi a primeira a virar o rosto, seus olhos brilhando ao reconhecê-lo. Por um instante, houve silêncio, como se o momento mágico tivesse sido interrompido. Mas, ao contrário do que ele esperava, não houve tensão. "Ai, papai!" a menina exclamou, levantando-se de um salto, com as mãos ainda cobertas de tinta.
Antes que ele pudesse reagir, ela correu em sua direção, segurando uma pequena tela com cuidado, como se fosse um tesouro precioso. Ele se agachou automaticamente, surpreso com a energia dela. A menina estendeu o quadro, ainda úmido, exibindo-o com orgulho. Olha o que eu fiz. Ele pegou a tela com delicadeza. O desenho era simples, quase infantil demais para olhos acostumados com negócios e números. 3 figuras de mãos dadas sob um sol grande e radiante. Mas havia algo ali, algo que o fez prender a respiração por um segundo. Quem são? Ele perguntou, mesmo já sentindo que sabia a resposta. A menina sorriu ainda mais, apontando com o dedo manchado de tinta. Somos nós, eu, minha irmã, e você. Ela fez uma pausa, então acrescentou com naturalidade, e ela também, apontando para a empregada. Ele ergueu os olhos lentamente. A mulher havia se levantado assim que percebeu sua presença. Seu rosto demonstrava um misto de surpresa e receio. As mãos, antes ocupadas com pincéis, agora tentavam se limpar apressadamente no avental já manchado de tinta. Ela deu um pequeno passo à frente, mas manteve uma distância respeitosa. Senhor, me desculpe, começou ela, com a voz baixa. As meninas estavam um pouco tristes hoje, então eu pensei que, talvez pintar ajudasse. Eu não quis ultrapassar nenhum limite. O empresário permaneceu em silêncio por alguns segundos. Ele ainda segurava a tela, observando aquele desenho simples como se fosse algo muito maior. Sua mente, acostumada a julgamentos rápidos, agora parecia desacelerada. Ele desviou o olhar para o jardim, as tintas espalhadas, as telas apoiadas de forma improvisada, os pequenos traços de cor pelo chão, e, acima de tudo, suas filhas, que o observavam com expectativa, como se aguardassem sua reação. A mais velha se aproximou timidamente. A gente pode limpar tudo depois, papai, prometo. Mas não era bagunça que ele via. Era vida. Ele respirou fundo, sentindo um nó se formar na garganta, algo raro, quase esquecido. Lentamente, levantou-se, ainda com o quadro nas mãos. Seus olhos encontraram os da empregada novamente, e dessa vez não havia rigidez em sua expressão. Você fez isso com elas? Ele perguntou, não em tom de reprovação, mas com uma curiosidade sincera. Ela hesitou por um instante. Sim, senhor, eu gosto de pintar. E achei que poderia ajudá-las a se distrair. Ele olhou novamente para as meninas. A menor já voltava a brincar com as tintas, como se confiasse que tudo estava bem. A mais velha ainda o observava, um pouco mais cautelosa, mas com esperança. Algo dentro dele cedeu. Durante meses, ele tentou manter tudo sob controle, a casa, a rotina, as emoções. Criou regras invisíveis, levantou muros silenciosos. Mas ali, diante daquela cena, tudo parecia desnecessário. Ele então fez algo inesperado. Devolveu o quadro à filha com um leve sorriso, pequeno, mas verdadeiro. Está bonito, disse, com sinceridade. As duas meninas se entreolharam, surpresas e felizes ao mesmo tempo. Era um elogio simples, mas vindo dele, significava muito mais. A empregada relaxou levemente os ombros, como se um peso tivesse sido retirado. O empresário deu mais um passo em direção ao centro do jardim, olhando ao redor com mais atenção agora. Ele notou os detalhes que antes passariam despercebidos, as misturas de cores, os pequenos erros transformados em criatividade, a liberdade nos traços, havia algo profundamente humano ali. Ele então soltou um suspiro quase imperceptível. Continue, disse, olhando para a empregada, mas sem a formalidade habitual. Ela piscou, surpresa. Senhor. Ele assentiu levemente. Elas parecem felizes, e aquilo, naquele momento, era tudo o que realmente importava. As meninas não esperaram mais nada. Voltaram rapidamente às suas pinturas, agora ainda mais animadas. A menor puxou a manga da empregada, pedindo ajuda, enquanto a mais velha começou a adicionar novos detalhes à sua tela. O empresário permaneceu ali, em pé por alguns instantes, apenas observando, mas dessa vez, não como um estranho. Ele permaneceu ali por alguns instantes, observando em silêncio, mas algo dentro dele já não permitia que continuasse apenas como espectador.
Havia uma energia diferente naquele jardim, algo que o puxava, que o convidava a fazer parte. Durante meses, ele se manteve distante, como se a dor tivesse criado uma barreira invisível entre ele e tudo o que ainda podia ser leve. Mas agora, vendo suas filhas mergulhadas naquela alegria simples, ele sentiu que talvez estivesse na hora de atravessar essa barreira. Com um movimento hesitante, ele tirou o paletó e o colocou sobre uma cadeira próxima. Arregaçou levemente as mangas da camisa, algo incomum para alguém tão preso à formalidade. As meninas perceberam imediatamente. Papai vai pintar também? Perguntou a mais nova, com os olhos arregalados de surpresa. Ele soltou um pequeno sorriso, quase tímido. Eu posso tentar, mas não prometo que vai ficar bonito. As duas riram, e aquele som pareceu dissolver qualquer resquício de tensão que ainda existisse. A empregada, observando a cena, afastou-se um pouco para dar espaço, mas não conseguiu esconder o leve sorriso que surgia em seu rosto. Ele se sentou na grama, um pouco desajeitado, pegando um pincel como se fosse um objeto completamente estranho. Olhou para a tela em branco à sua frente e, por um momento, ficou paralisado. Não sabia por onde começar. Não havia regras, metas ou estratégias, apenas liberdade. E aquilo, de certa forma, o intimidava. Você pode começar com o céu, sugeriu suavemente a empregada, aproximando-se um pouco, sem invadir seu espaço. Não precisa ser perfeito. Ele olhou para ela por um segundo, depois assentiu levemente. Molhou o pincel na tinta azul e fez o primeiro traço. Era irregular, imperfeito, mas real. As meninas imediatamente se aproximaram, curiosas. Ficou bom, disse a menor, batendo palmas. Pode colocar o sol aqui, acrescentou a mais velha, apontando para um canto da tela. E assim, aos poucos, ele começou. Cada pincelada parecia carregar mais do que tinta, carregava sentimentos guardados, memórias, silêncios que nunca haviam sido expressos. No início, seus movimentos eram rígidos, quase mecânicos. Mas, com o tempo, foram se tornando mais leves, mais espontâneos. Ele até arriscou misturar cores, arrancando risadinhas das meninas ao errar e criar tons inesperados. A empregada observava com atenção, oferecendo pequenas orientações, sempre com delicadeza. Em certo momento, ela se ajoelhou ao lado dele e, com cuidado, guiou levemente sua mão. Assim, mais suave, disse. O toque foi breve, mas suficiente para quebrar algo dentro dele, não de forma dolorosa, mas libertadora. O tempo parecia ter desacelerado. O sol começava a se pôr, tingindo o céu com tons quentes que se misturavam com as cores espalhadas pelo jardim. A grama estava manchada, as mãos sujas, as telas imperfeitas, mas havia uma beleza indescritível em tudo aquilo. Quando ele finalmente parou, olhou para sua pintura. Não era uma obra-prima, longe disso. Mas representava algo que ele não sentia há muito tempo, presença. Ele havia estado ali, de verdade, com suas filhas. A mais nova correu até ele e o abraçou sem aviso. Eu gostei, papai. Ele fechou os olhos por um instante, retribuindo o abraço com força, como se quisesse segurar aquele momento. A mais velha se juntou a eles, apoiando a cabeça em seu ombro. Ele abriu os olhos e olhou para a empregada. Ela estava em silêncio, observando a cena com um olhar tranquilo, quase emocionado. Não havia expectativa em seu rosto, nem necessidade de reconhecimento. Apenas uma satisfação silenciosa, como alguém que fez o bem sem esperar nada em troca. Ele se levantou devagar, ainda segurando o pincel, e caminhou alguns passos até ela. Obrigado, disse, com sinceridade. Ela pareceu surpresa. Eu só quis ajudar. Ele balançou a cabeça levemente. Você fez mais do que isso. Por um instante, os dois ficaram em silêncio, enquanto ao fundo as meninas continuavam rindo e brincando. O empresário então voltou o olhar para o jardim, agora transformado. Não era mais apenas um espaço vazio e organizado, era um lugar cheio de vida, de cores, de memórias sendo criadas. E, naquele momento, ele entendeu algo que vinha evitando há muito tempo: a felicidade não havia desaparecido com a perda.
Ela apenas precisava ser redescoberta, reconstruída, às vezes, nos gestos mais simples. Enquanto o último raio de sol desaparecia no horizonte, ele não sentia mais o peso habitual ao voltar para casa. Pela primeira vez em muito tempo, ele não estava apenas voltando. Ele estava, finalmente, ficando.